Deus, boa noite, que a paz esteja convosco. Que alegria, que satisfação estarmos juntos mais uma vez, para adorarmos, bendizermos o nome do Senhor. Durante toda esta semana, nós estamos ministrando a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. Iniciamos no domingo. Muitas pessoas vieram até a igreja, pegaram o seu kit, alguns compraram o suco de uva, o pão. Então, se hoje você vai participar da Ceia do Senhor, prepare desde já a tua mesa. Muitos irmãos enviaram fotos e foi muito bonito aquilo que nós recebemos. As famílias reunidas, a mesa preparada e a família compartilhando esse momento tão especial na presença do nosso Deus. Então, se você está com o seu kit ceia, se você comprou os elementos, vai participar hoje, reúna a tua família, prepare a tua mesa, será um momento muito especial. E se você já participou da Ceia do Senhor, eu quero te convidar a assistir este culto. Nós vamos adorar ao Senhor, vamos ministrar a palavra, e eu creio que Deus tem algo muito especial para a minha vida e para a tua vida nesta noite. Nós temos recebido também muitos testemunhos daquilo que Deus tem feito, porque tenho dito aqui que o nosso Deus é um Deus de perto e também é um Deus de longe. Assim como Ele está aqui conosco, Ele está com você, aí onde você estiver neste momento. Nós temos uma irmã nossa, a irmã Gelsi, seu esposo Carlos, a filhinha. Eles queriam muito assistir os cultos online. E ela nos enviou um testemunho que a televisão, a Smart TV, havia estragado, estava com um problema. Eles assistiam apenas no celular com um som muito baixo. E já há alguns meses, essa TV estragada. Mas domingo, para participar da Ceia do Senhor, ela, quando chegou aquele momento, ela teve um desejo no coração. E ela foi lá, ligou aquela televisão, conectou o seu celular, e o que aconteceu? A televisão funcionou. Ela pôde assistir normalmente o culto, e ela conta também que quando a televisão funcionou, a primeira imagem que veio, o destaque, era a Ceia do Senhor, o culto de domingo, e ela nos enviou esse testemunho agradecendo a Deus. Eu não sei qual é o teu momento, eu não sei o que você precisa receber de Deus, mas eu quero te dizer, abra o seu coração, a sua vida, porque Deus tem coisas extraordinárias para realizar nesta noite. Eu quero também aproveitar o ensejo e mandar um forte abraço à nossa irmã Rosana Schaffer. Alguém me contou que ela não tem muita intimidade ainda com a internet, mas todos os dias ela pede que o seu filho, o Maicon, passe na sua casa, 5 minutinhos antes do culto, e todos os dias ela tem se alimentado da palavra de Deus e assistido aos nossos cultos. Então, irmã Rosana, meu abraço carinhoso, que Deus lhe abençoe, e muito em breve eu quero pessoalmente lhe transmitir esse abraço. E a todos que nos assistem, você membro da Quarta Igreja, você que ainda não é membro, ou até nunca veio pessoalmente à nossa igreja, mas está nos assistindo agora, que Deus te abençoe. Você que está em uma outra cidade, estado, até num outro país nos assistindo, receba o meu abraço, receba o amor de Deus sobre a tua vida. Eu quero te convidar neste momento a juntos. Está aqui o pastor Leandro, está aqui a nossa irmã Patrícia, o nosso baterista, e juntos adorarmos o nome do Senhor, porque Deus habita no meio dos louvores. Amém? Fique conosco. Vamos bendizer o nome do nosso Deus. Que o Espírito do Senhor já esteja aí, tocando o seu coração. Posso ver
Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário, foi selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado. Vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Me dá vitória nessa hora. Me dá vitória nesta hora. Me dá vitória. Glória a Deus. Muito bonito o título deste hino. Ele fala de milagres. E que o teu milagre chegue nesta noite. Que Deus te abençoe. Que você seja abençoado, edificado pela palavra do Senhor. Nós vamos agora ler a palavra de Deus. Vamos ter uma breve meditação. E se você tiver a oportunidade, estiver com a tua Bíblia, puder nos acompanhar, nós vamos ler o primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho, escrito por Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao 27. O tema desses versículos é os dois alicerces. Esse texto fala sobre dois alicerces. Mateus capítulo 7, do 24 ao 27, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Amém
e amém, Jesus. Coloque a sua mão direita à altura do seu coração. Eleve o teu pensamento a Deus. Vamos falar com o Senhor neste momento. Santo Deus e amado Pai celestial, eu quero te agradecer por este coração aberto para ouvir a tua palavra, por esta vida, por esta pessoa, irmão, irmã, que nos ouve neste momento, que nos assiste e que separou um tempo para ouvir a tua palavra. Senhor, que este tempo seja um tempo precioso, que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite, que nós sejamos edificados, alimentados pela tua palavra e que ela venha nos trazer vida e saúde física e espiritual, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, estas palavras registradas no Evangelho, elas foram ditas pelo Senhor Jesus Cristo, num dos seus grandes sermões. Jesus pregou o sermão profético, que está também no Evangelho de Mateus, a partir ali do capítulo 24, quando Jesus falava sobre os tempos do fim, falava sobre o princípio das dores, ele já nos alertava sobre tudo aquilo que iria cair sobre a humanidade. Falava de terremotos, de fomes, de pestes, nos alertando e nos preparando para que quando chegasse este momento, nós olhássemos para a sua palavra e encontrássemos ali o alento para a nossa vida. Mas, meus irmãos, esse texto que nós lemos, ele está também num dos grandes sermões ministrados pelo Senhor Jesus Cristo, o chamado Sermão do Monte, Sermão da Montanha ou as Bem-aventuranças. Este sermão, Jesus ministrou para uma grande multidão que estava ali junto ao mar da Galileia, ouvindo as suas palavras. Este sermão contém ensinamentos profundos, ensinamentos extraordinários, onde Jesus nos fala sobre os valores espirituais, os princípios do reino de Deus. E especificamente, esse texto que nós lemos, ele tem como título, os 2 alicerces. E esta porção das Escrituras, ela separa a humanidade em 2 grupos. O primeiro grupo, Jesus se refere e compara a um homem prudente, a um homem sensato, a uma pessoa que tem sabedoria, que tem discernimento, uma pessoa equilibrada. E o segundo grupo, que não é o grupo das pessoas prudentes, são os insensatos. Eu diria que nós poderíamos chamar de tolos, pessoas que não têm prudência, sensatez nas suas decisões, na conduta da sua vida. E Jesus então, ele começa dizendo: aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica. Veja bem, são 2 requisitos interessantes. O primeiro é ouvir a palavra, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé, ela cresce. Nos é acrescentada a fé ao ouvirmos a palavra de Deus. Mas o homem prudente, ele vai mais longe. Não apenas ouve, mas Jesus disse que ele ouve e pratica. Ele coloca em prática na sua vida aquilo que ele ouve. E Jesus compara este homem prudente a alguém que foi construir uma casa. E ao construir esta casa, todos nós sabemos, você que já construiu, quantas preocupações nós temos. Contratar uma boa mão de obra, bons profissionais,
adquirir um material de qualidade, a gente dialoga com a família, como vai ser a nossa casa, a gente faz planos, faz um planejamento, como vai ser a fachada, quantos quartos, quantos cômodos terá esta casa. Mas, meus irmãos, neste momento Jesus, Ele nos chama a atenção para algo muito importante. Ele não descreve a parte estética ou funcional desta casa, mas Ele se refere aos seus alicerces. Sobre o que o homem prudente edifica a sua casa. E Jesus nos diz então que este homem prudente, ele buscou um alicerce sólido. Ele desejou edificar a sua casa, ele buscou a rocha. Nós sabemos também que os profissionais da engenharia, da construção, antes de edificar uma casa e colocar o seu nome naquela planta, eles pedem que seja feita uma sondagem do solo, porque eles sabem a importância que isto tem na edificação daquela construção. E Jesus vai direto ao ponto. Ele diz que o homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha, o alicerce sólido. E diz a palavra de Deus, Jesus descrevendo, que vieram as chuvas torrenciais, que correram os rios, aquela chuva transbordou os rios, veio a enchente, também assopraram os ventos com força sobre aquela casa. Então aquela casa, ela foi submetida às intempéries, ela foi submetida às adversidades climáticas, a chuva torrencial, um vento muito forte, as águas que transbordaram, mas diz a palavra do Senhor que aquela casa resistiu a tudo aquilo e não caiu, porque aquele homem prudente havia edificado a sua casa sobre a rocha. Mas agora Jesus, ele pega este segundo grupo de pessoas, aos quais ele chama de pessoas insensatas. E ele diz o seguinte, que este homem insensato é esta pessoa insensata é aquele que ouve a palavra, mas não a coloca em prática. E nós sabemos, a sabedoria popular tem o ditado que diz: entra por um ouvido e sai pelo outro. Aquela pessoa não medita, não coloca em prática na sua vida, ouve, mas não presta atenção, não leva a sério, não coloca em prática aqueles princípios da palavra de Deus. E Jesus diz então que esta pessoa que ouve a palavra, mas não coloca em prática, é como esta pessoa insensata, que um dia foi construir a sua casa, e talvez se preocupou com a estética, com a beleza, com o número de cômodos, com a funcionalidade, com o conforto, mas esqueceu de um detalhe fundamental, e decidiu construir a sua casa sobre areia. Nós sabemos que a areia, ela não fornece uma base sólida, ela não é o solo ideal para se construir uma edificação. Mas este homem ou esta mulher, esta pessoa insensata, que ouve e não pratica a palavra, é comparada por Jesus como alguém que edifica sobre a areia. E a Bíblia diz que, da mesma forma como aconteceu com aquela pessoa prudente, sopraram os ventos. Veio a chuva torrencial, as águas que transbordam, o vento impetuoso. E a palavra de Deus nos diz que aquela casa caiu. E não apenas caiu, mas diz também que foi grande a sua ruína. Meus irmãos, ao meditarmos na palavra de Deus, ao ouvirmos esses ensinamentos preciosos, nós podemos tirar lições importantíssimas para a nossa vida. É o próprio Jesus nos orientando, é o próprio Jesus nos ensinando. E meus irmãos, a chuva torrencial, os rios que transbordam, os ventos que sopram com força, eles simbolizam as tempestades que nós enfrentamos
ao longo da nossa vida. Todos nós sabemos que ao longo da nossa caminhada existem os momentos de bonança, existem os momentos de calmaria, momentos maravilhosos, as grandes vitórias que nós alcançamos, as grandes conquistas, que alegria quando nós alcançamos os nossos objetivos, as grandes vitórias na vida, aqueles períodos de prosperidade, de paz, de alegria, de felicidade. E quem sabe até alguns meses atrás, até algum tempo atrás, quantas pessoas vivendo felizes, alegres, tranquilas. Mas, irmãos, as tempestades fazem parte da nossa existência. É interessante porque muitas vezes o céu está azul, o dia está bonito, mas de repente o vento começa a soprar, as nuvens começam a enegrecer o céu, a chuva começa a cair torrencialmente, e todos nós já ouvimos na nossa vida, na nossa caminhada, histórias de tragédias que as tempestades causam. Então, a chuva, os ventos, os rios que transbordam, simbolizam as tempestades da vida. E é interessante porque nós lemos aqui na palavra de Deus que tanto sobre a casa do homem justo, do homem prudente, como também do insensato, a chuva veio da mesma maneira. Quer dizer que as adversidades, elas fazem parte da vida do ser humano. Sendo ele uma pessoa justa, sendo ele uma pessoa temente a Deus ou não. E Jesus nos alertou sobre isso. Ele nos disse: no mundo tereis aflições. As aflições, elas fazem parte da existência humana. Elas fazem parte da nossa caminhada. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. É um mundo de trevas, é um mundo de dificuldades. Nós temos aqui desafios a enfrentar. E a palavra de Deus também nos diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa batalha é travada no mundo espiritual, contra as potestades, contra as forças espirituais da maldade, que se levantam contra nós, para nos destruir, para trazer ruínas sobre a nossa vida, para trazer destruição. Então eu e você estamos em meio a uma batalha espiritual, e ao caminharmos aqui neste mundo, enfrentamos as dificuldades, tanto o homem temente a Deus, a pessoa justa, a pessoa prudente, quanto o insensato. Mas, meus irmãos, meus queridos, eu quero te dizer o seguinte: no momento da tempestade, o que menos importa é a aparência. Talvez aquele homem insensato, ele construiu uma casa muito bonita, ele construiu uma casa extraordinária na sua beleza, mas o detalhe, ele não se preocupou com o alicerce. E infelizmente nós vemos muitas pessoas na existência humana que você olha para aquela pessoa, ela transmite uma imagem muito boa, ela tem uma aparência externa que impressiona. Ela se veste muito bem, ela fala muito bem, ela aparenta algo extraordinário, mas a sua vida não está construída sobre um alicerce sólido. Talvez a casa daquele homem imprudente era uma casa bonita, era uma casa que tinha uma estética extraordinária, mas, meus irmãos, na hora das tempestades, a estética não vale de nada, a aparência não vale de nada. E a palavra de Deus nos diz que Deus, Ele não se importa muito com a nossa aparência. Isso não quer dizer que nós vamos ser pessoas desleixadas, vamos viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, não é isso que Deus quer dizer. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que Deus se preocupa com o nosso coração, com o nosso interior, com os valores interiores que nós cultivamos, com os princípios sobre os quais nós alicerçamos a nossa vida e a nossa caminhada terrena. Então, meu querido, minha querida, a aparência no momento das dificuldades não faz muita diferença.
Mas pastor, e o que significa aquela casa que o homem construiu? A casa simboliza a nossa vida. A casa que eu construo é a maneira com a qual eu dirijo a minha vida, os meus objetivos, as coisas que me cercam, aquilo que faz parte do meu dia a dia, a pessoa que eu sou para a minha família, aqui na igreja, a pessoa que eu sou lá no meu ambiente de trabalho, é a minha vida, é a minha caminhada terrena. É isso que esta casa simboliza. Eu preciso edificar a minha vida, eu preciso construir a minha vida. Mas irmãos, esta casa também pode significar o nosso lar. Existe uma diferença entre uma casa e um lar. A casa é o espaço físico, mas o lar, ele é constituído das pessoas que habitam naquele lugar, da forma como aquelas pessoas vivem. Alguém pode ter uma casa bonita, mas ter um lar destruído. Alguém pode ter uma casa muito simples, mas ter um lar muito abençoado. Como é que está a nossa família? Como é que está o nosso lar? Como temos edificado a nossa família? Sobre que tipo de alicerce estamos edificando a nossa casa? Estamos edificando a nossa família? Que coisa linda quando alguém tem uma família estruturada, uma família onde existe paz, harmonia. Esses dias eu preguei aqui sobre família, dizendo que não existe a família perfeita, é claro, mas existe a família abençoada, onde existe a presença de Deus, onde existe o amor, o companheirismo, a unidade. Mas meus irmãos, esta casa edificada pode ser também a nossa vida profissional, a empresa que Deus te deu, a tua carreira profissional. Sobre o que você está edificando a tua empresa, a tua carreira, os teus negócios? Eu quero te dizer o seguinte: o que vai fazer toda a diferença entre permanecer em pé nas tempestades e cair é o alicerce, é o fundamento, é a base sobre a qual você tem edificado. O homem insensato, ele construiu também, mas não tinha base, não tinha fundamento, não tinha alicerce. Esse homem é aquele que ouve a palavra de Deus, mas não coloca em prática. E eu recordo, alguns anos atrás, quando começou-se a colocar perfis pessoais na internet, ainda na época do Orkut, quando a pessoa colocava o seu perfil ali. Eu sei que talvez muitos nem sabem o que é isso, mas ainda é do meu tempo e do tempo de muitos. Mas irmãos, e a pessoa colocava lá religião, estado civil, relacionamento, e alguém me trouxe algo que eu achei engraçado. Alguém colocou ali, e eu vi isso: religião, evangélico, não praticante. Eu não sabia que existia isso. Eu nunca tinha visto um pronunciamento, um perfil assim, evangélico não praticante. Mas é isso que a palavra descreve. É alguém que ouve a palavra e não coloca em prática. Alguns dias atrás eu estava com a minha esposa e um rapaz embriagado nos abordou e disse: olha, eu sou conhecedor da palavra, eu sou pregador da palavra, mas estava ali embriagado numa miséria muito grande, numa ruína, a casa destruída, a vida destruída. É essa pessoa insensata que ouve a palavra. E conversando com os nossos jovens, com a nossa equipe de evangelismo da igreja, eles vão, abordam os moradores de rua, as pessoas que estão vivendo, perambulando aí pelas ruas da nossa cidade, e eles me dizem: olha, pastor, muitas destas pessoas conhecem a palavra, já ouviram a palavra quando a gente vai falar, mas por que está nesta situação? Por que está nesta miséria? É uma pessoa insensata. É aquela pessoa que tentou edificar uma casa, uma vida, uma família, uma carreira sem alicerce, e quando vieram as tempestades da vida, sucumbiu,
não resistiu aos problemas, não resistiu às dificuldades, e quando veio as tempestades da vida, aquela pessoa tombou, caiu, e como diz a palavra, grande foi a queda, grande foi a ruína. Existem muitas pessoas assim vivendo no nosso mundo hoje, pessoas que já estiveram numa igreja, pessoas que já cantaram no louvor, já foram diáconos, diaconisas, pessoas que já foram pregadores da palavra, como este rapaz que eu falei, mas se importaram com a aparência e esqueceram de construir a sua vida sobre este alicerce, sobre esta base que é a rocha. Ouviram a palavra, mas não colocaram em prática na sua vida. Mas quem é a pessoa prudente? É aquele que muitas vezes sofre a força dos ventos, a força das tempestades, as adversidades que vêm, as intempéries que vêm, e muitas vezes aquela casa até balança, mas ela está construída sobre a rocha, e aí a tempestade vai passar, mas aquela casa, aquela pessoa, aquela família, aquela empresa vai permanecer, porque está construída sobre um alicerce sólido. Eu há muitos anos atrás morei no interior do estado do Amazonas, junto às margens do rio Solimões, uma cidadezinha muito pequena, divisa do Brasil com a Colômbia e o Peru, e ali trabalhava no hospital daquela cidade. Era o único hospital que atendíamos ali os indígenas, estrangeiros, população ribeirinha, profissionais. Era o único hospital da cidade, e o povo dali era um povo muito pobre, um povo muito humilde. E quando eles acorriam ali aquele hospital, havia uma equipe médica muito boa, e o médico atendia aquelas pessoas. Eles agendavam uma consulta, doentes, enfermos, eram bem atendidos, e o médico então fazia o seu exame físico, fazia aquela entrevista, anamnese, e pedia exames. Ali eu chefiei o laboratório, a farmácia do hospital, recebíamos aquelas pessoas, fazíamos as análises, os exames, e aquela pessoa pegava o resultado do exame e voltava ao médico. E o médico, após o exame clínico, após aquela entrevista, os exames laboratoriais, exames de imagem, fazia aquele diagnóstico preciso. Olha, o que você tem é isso aqui, e eu vou passar para você, prescrever aqui uma receita, um medicamento, e você vai tomar e vai melhorar. E as pessoas já haviam consultado, feito os exames, já estavam com a receita em mãos, mas era um povo muito pobre, e muitos deles não podiam comprar o remédio, e não tomavam o remédio. O que acontece? A pessoa procurou o médico, fez os exames, recebeu um diagnóstico e recebeu o remédio. Mas se ele não tomar o remédio, ele vai ficar bom? Ele vai ser curado daquele mal? Não vai. Depois, ao longo do tempo, nós conseguimos, junto à SEMI, Central de Medicamentos, uma doação enorme de remédios para aquele povo, e agora eles podiam então, ao final do processo, tomar o seu remédio. Mas, irmãos, na vida espiritual é a mesma coisa. Muitas vezes nós procuramos o médico, e a Bíblia nos diz que Jesus, Ele é o médico divino, Ele é o médico dos médicos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como Ele curou no passado, Ele continua curando nos dias de hoje. E uma das doutrinas fundamentais da igreja do Evangelho Quadrangular é que Jesus cura. Mas, meus irmãos, a pessoa vem até a igreja, a pessoa ouve a palavra de Deus, ele vai até o médico, e ele recebe o diagnóstico, e recebe também a receita deste livro, das Sagradas Escrituras. Mas muita gente não leva as coisas de Deus a sério. Muitas pessoas brincam com as coisas de Deus, brincam com a vida espiritual, e não levam as coisas de Deus a sério. Ele sabe o que tem que fazer, mas qual é o grande problema? Não faz. Muitas pessoas que frequentam as igrejas, muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não colocam em prática na sua vida.
infelizmente está sendo uma pessoa insensata. Me perdoe a sinceridade, falo isso com muita humildade, com muito respeito, mas está sendo uma pessoa tola, está perdendo uma oportunidade muito grande de ter uma vida edificada, de ter uma vida sólida. Meus irmãos, que privilégio nós temos de ouvir a palavra de Deus. E nesses dias que nós estamos vivendo, aí está a internet. Aqui na Quarta Igreja, temos transmitido cultos todos os dias. Pela manhã, às 8 horas da manhã, temos aqui transmitido a nossa oração da manhã, abençoando o seu dia. Então, muita gente ouvindo a palavra, muita gente escutando as mensagens, as pregações, mas são poucos aqueles que decidem colocá-la em prática na sua vida. E eu quero dizer a você que me ouve agora com muito amor, com muito respeito, eu creio que Deus está falando com você neste momento, porque Ele não quer ver a tua casa cair, Ele não quer ver a tua família sendo destruída, Ele não quer ver a tua empresa à beira do caos, da ruína, não quer ver a tua vida decaindo, declinando, mas Ele quer te abençoar. Por isso você que está me ouvindo, está tendo hoje uma grande oportunidade de receber o remédio para a tua vida, de ser um praticante da palavra de Deus, de construir a tua vida sobre um alicerce sólido, que é a palavra do Senhor. Se você fizer isso, não tem coronavírus que vai te derrotar, não tem crise financeira que vai te derrubar, não há problema que venha destruir a tua casa, a tua vida, a tua família, os teus negócios, porque você estará edificando sobre a rocha, você estará edificando sobre uma base sólida, e pode cair a chuva, e podem transbordar os rios, e podem soprar os ventos, mas você vai permanecer em pé na presença do nosso Deus. Alguns princípios extraordinários que nós precisamos colocar em prática, exercitar as disciplinas espirituais. Nós sabemos que precisamos orar, precisamos ler a palavra de Deus. Não adianta eu falar sobre oração se eu não tenho uma vida de oração. Preciso fazer da oração uma prática na minha vida. Preciso ler e meditar nas escrituras sagradas. Preciso buscar uma vida consagrada. Existem ambientes que não nos fazem bem, nós devemos evitar. Existem amizades que são prejudiciais, que não são boas para nós. Nós precisamos buscar uma vida cheia do Espírito Santo, convidar o Espírito Santo para habitar no nosso coração e buscar a intimidade com Ele, através da oração, através da meditação na palavra, dando liberdade para que o Espírito de Deus venha agir na nossa vida. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem opera em nós a obra da santificação. Nós precisamos lutar contra o pecado. Como é triste pessoas que são escravos do pecado. Aquela pessoa é uma pessoa muitas vezes que tem bons princípios, que ouve a palavra, mas existem pecados das quais ela não se liberta, pecados que a escravizam, e nós precisamos eliminar esse tipo de coisa, condutas erradas da nossa vida, que nos são prejudiciais, que roubam a nossa comunhão com Deus, que destroem a nossa comunhão com o Senhor. Nós precisamos exercer a nossa fidelidade nos dízimos e ofertas. São ensinamentos da palavra, são princípios sagrados. Não adianta eu apenas ouvir, mas eu preciso colocar em prática. Se eu quero ter uma vida abundante, uma vida próspera, eu preciso ser um dizimista, eu preciso ser um ofertante. Nós precisamos lutar contra as obras da carne, as iras, porfias, emulações, contendas, dissensões, invejas, e precisamos buscar o fruto do Espírito Santo, que é a paz, o amor, a bondade, a longanimidade, domínio próprio, a temperança. Precisamos cultivar um caráter íntegro, uma vida reta na presença de Deus. Esses são princípios que vão alicerçar a nossa vida. Se você construir sobre este alicerce sólido, pode vir o que vier,
mas você vai vencer. Nesta noite, você pode, ao ouvir a palavra de Deus, tomar a tua decisão. Se você está me ouvindo, eu creio que você é uma pessoa que tem sede da palavra de Deus. E eu confesso a você que não era esta mensagem que eu iria pregar nesta noite, mas foi o que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Eu creio que Deus não quer te ver sucumbir nesses momentos de dificuldade, mas Ele quer te dar vitória. Eu tenho a certeza de que Ele está ao seu lado, de que Ele te ama, Ele deseja abençoar a sua vida. Mas nesta noite, tome a tua decisão. Decida ser um ouvinte e um praticante da palavra de Deus. Não seja um evangélico não praticante. Coloque no teu perfil: evangélico, praticante, cheio do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você receba a palavra de Deus no seu coração. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Eu quero orar por você neste momento. Santo Deus e amado Pai celestial, ministrei aos teus filhos, tuas filhas, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, com muito respeito, com muita humildade, e em primeiro lugar, colocando a minha vida diante de Ti, porque todos nós precisamos melhorar, todos nós podemos melhorar. Ajuda-nos, Senhor, a não apenas ser ouvintes da Tua palavra, mas que possamos colocar os princípios sagrados em prática na nossa vida, e assim estaremos edificando sobre a rocha. Pode vir a chuva, pode vir os ventos, pode vir as torrentes, mas nós não vamos ser derrotados, pelo contrário, nós vamos ser vencedores. Meu Pai, abençoa todos aqueles que nos assistem neste momento, e que eles sejam ricamente abençoados e edificados através desta palavra, e o Senhor conceda a cada um as tuas bênçãos e uma vida vitoriosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Nós vamos agora ministrar a ceia do Senhor. Está aqui conosco o pastor Marco, pastor Adelar, que fazem parte da nossa equipe do culto aqui de quarta-feira. Eu quero chamá-los para estar comigo neste momento, homens de Deus. E se você vai participar da ceia do Senhor, está com os elementos aí, coloque sobre a mesa, organize, e nós vamos agora consagrar ao Senhor. Eu quero ler um texto que faz alusão à ceia do Senhor, que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Que memorial sagrado, que momento maravilhoso de comunhão nós temos com o Senhor agora. Segure nas tuas mãos, se você vai participar, o pão, o cálice. Pastor Marco vai nos elevar a Deus nesta palavra de oração, consagrando estes elementos em nome de Jesus. Pai bendito Deus, nós glorificamos e exaltamos o Teu santo bendito nome. Agora, Pai querido Deus, nesse memorial, nós olhamos para trás, para a grande obra de redenção que o Senhor Jesus Cristo fez em favor das nossas vidas, quando ali na cruz do Calvário, Ele entregou a sua vida por amor de cada um de nós. E nós Te louvamos, Senhor. Também lembramos, Senhor, que até que o Senhor venha, esse momento extraordinário, quando continuamos aguardando a vinda bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, olhamos para nós também, olhando, pedindo que Teu Espírito Santo possa
nos ajudar neste momento, para que de uma forma digna possamos participar todos juntos na presença do Senhor. Também olhamos ao nosso redor, para que possamos dar bom testemunho através da vida de Cristo agindo em nós. Por isso, meu Deus Todo-Poderoso, agora, Pai, vem com teu poder e graça e abençoa este pão, abençoa esse suco, que ao tomarmos, que ao comermos, verdadeiramente possamos receber vida, possamos estar renovados para o louvor da tua glória. E assim nós consagramos para a glória do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Tome a partícula de pão, ela simboliza o corpo de Jesus Cristo, que foi moído por nós na cruz do Calvário. Participe com fé, com temor, com reverência, em nome de Jesus. Tome o cálice nas tuas mãos. O cálice contém o suco de uva, suco da videira, que é o símbolo do precioso sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Sangue do novo concerto, da nova aliança, um sangue puro que não foi manchado pelo pecado, sangue que nos limpa e nos purifica de todo pecado. Participe dele em nome de Jesus. Se você quiser agora, coloque a sua mão direita à altura do seu coração. Nós vamos ouvir um cântico. Faça a tua oração. Fale com Deus neste momento. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e é Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Glória a Deus. Nosso Deus é grande, é poderoso.
Toda honra, toda glória e todo louvor pertencem ao Senhor. Nós estamos partindo para o final do nosso culto, mas eu não posso deixar de transmitir a você também que a quarta igreja aqui de Curitiba, a Igreja Quadrangular, é uma igreja missionária. Nós temos ali no interior do estado um trabalho que depende da nossa supervisão espiritual, do nosso apoio financeiro. Nosso pessoal do interior do estado, a gente diz pé vermelho, gente simples, gente trabalhadora. E o nosso Paraná é um celeiro para o mundo, um estado que tem terras férteis, produtivas. E nós estamos neste momento, vou pedir que o nosso irmão Jonathan coloque algumas fotografias para nós, ali no telão. Estamos construindo pelo menos 3 igrejas ali no interior do estado e dando suporte a outras mais. Ali estão os nossos pastores, reuniões anteriores que fizemos. Podem ir passando as fotografias. E ali nós estamos com o pastor Agostinho Palmeiro, na primeira igreja de Mamborê. Isso, vai passando. Ali o interior da igreja. Eles têm ali uma associação de apoio a crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade. Tem aula de informática. Ali é a sede da associação. Eles têm ali também uma linda fanfarra, onde essas crianças são tiradas ali daquela situação extrema, difícil, e tem uma ocupação, tem ali a orientação e também ouvem a palavra de Deus. Ali, a igreja que nós temos num patrimônio chamado Guarani, lá próximo a Mamborê, no interior da igreja. Essa igreja foi construída através das ofertas missionárias, do apoio aqui dos nossos irmãos. Isso, essa é a estrada que nós pegamos para visitar aquela igreja, bem no interior do estado, lugar de agricultura, produção de trigo, soja, milho. Este é o patrimônio de Guarani. Estamos ali com o pastor, com a sua família. Estamos também construindo a igreja lá em Mariluz. Ali está o pastor Valdivino, o pastor Cláudio, seu filho. Isso, está quase pronta já para a inauguração, muito em breve. Vamos inaugurar esta igreja. E se não apoiarmos os nossos irmãos do interior, eles têm muita dificuldade ali para sair do aluguel, para construir a igreja. Isso, está quase pronta a nossa igreja ali. Estamos também construindo a nova igreja lá no município de Iretama. Ali está o pastor Roberto, ele e sua família, pessoas tementes a Deus. Eu quero te dar a oportunidade. Nós fazemos este trabalho através das ofertas missionárias. Então, se você sentir o toque no teu coração, sendo membro desta igreja ou não, mas você desejar plantar uma semente num solo fértil e produtivo, nós sempre pedimos aos nossos irmãos pelo menos uma oferta de R$50, aqueles que possam, de maneira voluntária, colaborar. E sempre pedimos a Deus que esta semente seja multiplicada na sua vida. E você que é um dizimista, um ofertante da casa de Deus, temos o número da conta da igreja também, para que você deposite o seu dízimo, a sua oferta, e seja um instrumento nas mãos de Deus, para que nós possamos seguir sempre adiante, com as portas abertas, levando esta mensagem poderosa da palavra de Deus. Faça o seu depósito, deposite o seu dízimo, a sua oferta missionária, e pode ter a certeza de que o nosso Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir todas as nossas necessidades. Não vai faltar para você o trabalho, não vai faltar para você o alimento, o pão de cada dia, mas o nosso Deus há de suprir as suas necessidades. Vou pedir que o pastor Adelar, neste momento, faça esta oração abençoando a sua vida financeira. E se você disser, pastor, eu queria tanto levar aí na igreja a minha oferta missionária, o meu dízimo, a igreja está aberta, você pode vir de forma individual. Nós temos aqui a equipe de pastores pronta para receber e abençoar a sua vida. Querido Deus, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão especial na tua presença, ó Deus, pela palavra ministrada nesta noite. Pedimos, ó Deus, que ela venha, Senhor, encontrar guarida em nossos corações, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus maravilhoso, verdadeiramente estarmos alicerçados no Senhor, que é Jesus Cristo.
Pai, queremos colocar, Senhor, os teus filhos que aqui estão, aqueles que estão em casa, Senhor, assistindo a Deus maravilhoso este culto. Deus, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a sua dispensa, o seu salário. Abençoa, Deus, aquele empresário também, ó Deus, para que ele possa, Senhor, ali manter, ó Deus, os seus funcionários, ó Deus, nesse momento, Deus, de crise, de angústia, que o Senhor possa estar suprindo a necessidade de cada um. Deus, repreende toda ação do inimigo, toda ação do devorador, que seja repreendido em nome de Jesus. Pai, abençoa os teus filhos, ó Pai, aqueles que estão, Senhor, com seus dízimos neste momento, Senhor, nas mãos em suas casas. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está aqui, o Senhor pode estar também em cada lar, ó Deus maravilhoso, abençoando, Senhor, cobrindo com o teu sangue precioso, para que praga nenhuma chegue à casa dos teus filhos. Deus abençoa, Senhor, e prospera em nome de Jesus. Ó Deus, nós consagramos dízimos e ofertas para a tua obra, e que o teu poder, Pai, repouse sobre cada família, cada casa que está recebendo, Deus, esta palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos encerrar o nosso culto, mas fica o meu convite, todos os dias, às 8 horas da manhã, nós temos aqui a nossa oração, abençoando o seu dia. Aos domingos, às 7h30. Temos cultos online diariamente, às 19h30, e no domingo, 19 horas. Esteja conosco, que Deus te abençoe. E se você quiser, está aí com a sua família, ou mesmo individualmente, tire uma fotografia e marque aí nas tuas mídias sociais com a hashtag 4IEQ Santa Ceia. Hashtag 4IEQ Santa Ceia. E envie para nós. Nós já temos uma galeria de fotos ali no Facebook, nas mídias sociais, e tem sido muito gostoso olhar para os nossos irmãos, para as famílias reunidas, celebrando a ceia do Senhor e participando deste momento. Uma boa noite a você, que Deus te abençoe. Eu quero fazer a oração final pela sua vida. Pai, muito obrigado por cada pessoa que esteve ligada a nós nestes momentos, ouvindo a tua palavra, participando da ceia do Senhor, sendo tocada pelo teu Espírito Santo. Concede a cada um uma noite de um sono reparador. Que o Senhor nos abençoe neste momento, que o teu Espírito esteja conosco, abençoa o lar, a família, o trabalho de cada um. Se alguém está doente, enfermo, nós repreendemos em nome de Jesus toda a enfermidade. Que o Senhor venha tocar esta vida agora, do alto da cabeça à planta dos pés, e que ela venha receber vida e saúde em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça de Jesus Cristo nosso Senhor e a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém. O meu abraço e que Deus os abençoe.